Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no Giro desta quinta-feira vamos trazer para vocês novidades sobre o nosso Vasco da Gama, que enfrenta o Internacional amanhã, nesta sexta, em jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Nosso Lucas Pedrosa vai trazer a provável escalação do Vasco para esta partida. Isto e muito mais você acompanha no Giro desta quinta-feira aqui no canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. E no mais, é isso. Venham com a gente para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E vamos iniciar o Giro desta quinta-feira falando sobre a preparação do Vasco para o confronto contra o Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo fundamental para as pretensões de ambas as equipes. O Vasco aí, uma vitória, já praticamente se livra do rebaixamento e começa a focar de fato na Copa do Brasil, no jogo das nossas vidas, considerando aí os nossos últimos anos. E o nosso Lucas Pedrosa aí trouxe a provável escalação do Vasco para este confronto, comentou sobre a equipe que deve ir a campo. O técnico Fernando Diniz vai fazer modificações e o nosso Lucas Pedrosa apurou e trouxe com exclusividade a equipe que deve ir a campo para o jogo contra o Internacional, no qual os ingressos inclusive já estão esgotados, casa cheia para este confronto. Enfim, fiquem com a apuração exclusiva obtida pelo nosso Lucas Pedrosa da equipe que deve ir a campo para o jogo contra o Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira. E aí o Vascão enfrenta o Internacional amanhã, casa cheia. Pedrosa também tá sem dormir. E tem lei do ex, que pode ser do técnico também, né? É a primeira vez, inclusive, se eu não me engano, que o Ramon Dias vai voltar a São Januário. Ele falou lá, não vai barrar dessa vez? Não, acho que não. Não, ele só falou que mulher não pode trabalhar com futebol. Bola fora. Olha aí, ó, com a volta do Coutinho, o Diniz vai ter a chance de mandar a campo a equipe considerada titular sem desfalques. A escalação deve ser confirmada no treino de hoje. Será que o Careca já tem? Não, porque é depois do treino. Tem? Tem. Ih, gente, Tem vai. o Moura? Pode... Tem. Pior que tem, Veneza. Ai, meu Deus. Pior que tem. Ele fica até com um sorrisinho mais mamuchinho, né? Dá uma coisa, vai perdendo Quer o ver glow. tirar o Pedrosa do sério? Hugo Moura. Vai perdendo o glow dele, É né? porque assim, cara, o problema do O negócio Moura- dele é na zaga, gente. esse que é o ponto, Ele é assim. firme ali no meio de campo. Ele é bem firme. Diante das opções que o Vasco tem hoje, eu não vejo um grande Eu também problema o não. Moura jogar. O problema é quando ele vai pra zaga, que aí que é o problema sério. Inclusive o Tietchan fora, né? Porque tomou o terceiro amarelo, Exato, né? tomou o terceiro amarelo, seria o titular, posso adiantar isso pra vocês. Seria o titular? Se não tivesse com o terceiro amarelo, muito provavelmente seria o titular, porque o que eu pude apurar é que o Diniz entendeu que ele testou uma formação diferente nessa partida contra... foi contra o Bahia agora, o último jogo, mas que ele vai tentar voltar para o time que deu certo. E quando eu digo deu certo, é o time que conseguiu fazer a grande sequência, é o time que conseguiu ficar aí entre 12 partidas tendo apenas uma derrota contra o Palmeiras, e o time que deu certo é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Hugo Moura ou o Tietchan, eles alternavam nessa posição. Um pouco mais à frente, Carlos Andrés Gomes, Coutinho, Nuno Moreira e o Ryan como centroavante. Então esse é o time que deu certo, que desandou depois um pouquinho, mas a tendência é, pelo que eu pude apurar, que ele vai voltar para esse time que deu certo, para que o Vasco enfrente o Internacional na sexta-feira. Mas desanda também por acontecimentos. Foi convocado e aí o Verratti teve que entrar porque quem ficou fora? Foi o Carlos Andrés Gomes. Então assim, também, Vene, não foi só o Diniz olhou e falou assim, tô ganhando, vou tirar. Não foi. Não. O negócio, a gente sempre fala que a primeira derrota nessa sequência foi contra o São Paulo. Sim. Em que o Vasco até jogava bem. Foi uma coisa que aconteceu depois que o caldo desandou mesmo. Então, voltar com o modo Prime, eu acho que também dá um outro gás, o Vene. E, claro, jogar em São Januário, né? Claro. A gente fala aqui que São Januário tem sido a principal força do Vasco, não só nesse ano, mas nos últimos anos. Jogar contra o Vasco dentro de São Januário é sempre uma tarefa extremamente complicada. E repito, assim, o Vasco jogando em São Januário tem a sua força, a força da torcida que ajuda bastante.
tem tudo para voltar ao caminho da vitória diante de um Internacional que não vive grande momento também, muito pelo contrário, está super pressionado. Não acho nenhum absurdo o Vasco voltar a vencer justamente nessa partida. Mas será um jogo muito difícil, porque a tensão vai tomar conta e o torcedor ele vai ser importante nesse momento. Porque no primeiro tempo, se nada estiver dando certo, se o Vasco não estiver conseguindo a vitória parcial, eu sugiro o torcedor apoiar ao invés de criticar ou até mesmo vaiar. Mas repito, não sou sommelier de torcedor, cada um faz o que bem entender. Só acho que esse caminho é o melhor para o Vasco nesse momento. Mas eu acho que o Vasco volta a vencer nesse jogo. Eu sugiro também, Vene, se o Vasco não estiver ganhando, que o Diniz mantenha o plano de jogo. Que ele não saia colocando 7 atacantes em campo. Sim. Diniz, eu sugiro isso pra você. Por mais que eu sei que você gosta de fazer isso, mas, cara, deixa acontecer o equilíbrio. Você citou a partida contra o São Paulo. Eu tava lá no campo, no gramado, ao lado deles. O Vasco estava jogando bem, a ponto de tentar empatar o jogo contra o São Paulo no segundo tempo. Ele mexe com 13 minutos do segundo tempo, o time desmorona. Então, às vezes, você não precisa colocar 7 atacantes para empatar o jogo ou para conseguir virar o jogo. Mas às isso vezes é uma marca dele, hein, Pedrosa? Mas eu acho que ele tem que equilibrar essa situação. Para que ele não se coloque numa posição de ser um técnico que não consegue jogar atrás do placar. Eu acho que os grandes técnicos, eles são revelados justamente nas adversidades. E o Diniz é um grande técnico, eu não tenho dúvida disso. Mas talvez falte equilíbrio nesse sentido. E olha, Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E para este duelo com o Internacional, teremos uma grande história. Será o primeiro jogo de Ramon Dias contra o Vasco da Gama em São Januário. Será a primeira vez que Ramon Dias estará à beira do gramado no estádio de São Januário como adversário, né? Sendo treinador de outra equipe. O Vasco já enfrentou Ramon Dias em outras oportunidades, mas todas as vezes fora de casa, na época que o Ramon Dias ainda era o treinador do Corinthians e o Vasco saiu derrotado nas duas ocasiões. Desde então, Ramon Dias não enfrentou o Vasco ainda em São Januário e agora, sob comando do Internacional, será a primeira vez que Ramon volta à colina histórica, dessa vez como adversário. Ramon Dias aí, que como técnico do Vasco, teve 41 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 50%, né? Ramon que ficou aí muito destacado pela grande campanha, pela grande recuperação que teve no Vasco da Gama em 2023, recuperou o mental da equipe, melhorou na parte técnica, física, tática e anímica, e o Vasco se livrou do rebaixamento com a sua famosa
frase "não vá barrar", depois do empate contra o Bahia em 1-1 na Fonte Nova. O Vasco aí se livrou do rebaixamento de 2023, uma campanha muito boa, uma campanha aí que o Vasco conseguiu se recuperar de um rebaixamento que era praticamente dado como certo, mas Ramon Dias recuperou a equipe. Acabou que em 2024 a coisa não andou, Ramon Dias acabou sendo demitido em uma derrota de 4-0 para o Criciúma, mas fica aqui o registro de que Ramon Dias estará de volta a São Januário e também uma lembrança de que o treinador fez uma ótima campanha com o Vasco em 2023, ajudando, sendo peça fundamental a salvar a equipe. Ele e seu filho Emiliano, né, que hoje compõem praticamente uma dupla de treinadores e passaram pelo Vasco, tiveram uma grande passagem aqui no Gigante da Colina. Inclusive o canal do Pedrosa preparou para vocês um material muito bom sobre essa passagem de Ramon Dias, né, sobre esse reencontro, sobre essa história de Ramon Dias e Vasco da Gama. Vai ao ar às 7 horas. Na hora que esse vídeo estiver no ar, também vai estar lá no nosso Instagram, @canal do Pedrosa, todo o material que produzimos, contando um pouco da história de Ramon Dias e Vasco da Gama. E agora vamos compartilhar com vocês uma atualização muito importante sobre a reforma de São Januário. Os amigos do GE, do Globoesporte.com, Bruno, nosso jornalista querido Bruno Murito, grande abraço aí pro colega, trouxe uma apuração muito relevante sobre a reforma do estádio de São Januário. A reforma aí que estava prevista para o primeiro semestre de 2026. A princípio, esse cenário hoje é considerado difícil de acontecer e o Vasco hoje não consegue dar a previsão de uma data de quando esta reforma vai sair do papel. A reforma, de fato, isso é fato, vai sair do papel, teremos a reforma, mas a previsão que era para o primeiro semestre de 2026, hoje esse cenário ficou um pouco mais complicado devido a algumas burocracias, envolvendo capacidade do estádio, questão de levantamento do dinheiro, dos recursos, né, que antes estava orçado em 500 milhões, hoje a obra está orçada em 800 milhões, o potencial construtivo ali deve suprir boa parte desse valor, mas o Vasco deve precisar arrecadar um valor por fora do potencial construtivo, seja com naming rights ou outras formas de arrecadação. Tem também a possibilidade da construção do VLT, do Vasco, do projeto novo do VLT da Prefeitura, englobar ali o estádio de São Januário, ficar próximo, a Prefeitura colocar uma estação de VLT ali perto do estádio de São Januário. A ideia é que se tenha uma estação a 400 metros da colina histórica. Enfim, hoje as burocracias acabam atrapalhando um pouco e a previsão é que essa reforma não saia pelo menos no primeiro semestre de 2026 e o Vasco opta por não dar uma nova data até para evitar essa ansiedade do torcedor, para dar uma acalmada no torcedor, mas a gente traz aqui essa apuração muito importante trazida pelo nosso amigo Bruno Murito do Globoesporte.com. Fica aqui os créditos, reforma de São Januário, as obras inicialmente, pelo menos dificilmente devem acontecer no primeiro semestre de 2026, devido a algumas burocracias. E no mais é isso, pessoal. O giro desta quinta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa aqui por lá. Estaremos atualizando você, torcedor, com muita informação, todo o noticiário aí do Vasco da Gama, sempre com muita credibilidade, seriedade e informação para que você esteja sempre atento ao dia a dia do nosso amado Vasco da Gama. Inclusive, como eu falei no vídeo, vai ao ar em breve um material muito legal que trazemos aí para vocês sobre o reencontro de Ramon Dias e Vasco da Gama. Beleza? E no mais, é isso. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.